Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Ruth e vou fazer um vídeo aqui um pouco elucidativo, um pouco diferente dos que a gente costuma abordar. Não tão diferente assim, porque a gente acaba sempre trazendo um plus, né, sobre astrologia, numerologia, cabala e afins. Mas o que que eu quero falar para vocês? A maioria das pessoas aqui sabe que eu sou astróloga, né? Muito antes de qualquer outro saber, de qualquer outra logia, a astrologia chegou na minha vida, né? E sim, eu sempre já falei isso para vocês várias vezes, né? Para menos que o nome do canal é Astrologia Funcional, porque a ideia é que funcione, né? Que funcione para a gente na vida prática. Senão a gente subutiliza um saber tão precioso e tão maravilhoso, tão grandioso como é a astrologia. Mas vamos lá, o que que eu queria falar para vocês hoje, né? É, A gente está passando por uma transição gigantesca. Todo mundo já deve saber disso na própria vida, nas próprias experiências, sabendo o que está vivendo e enfrentando, tá? Mas especificamente, né, eu falei para vocês já em outro vídeo, falo algumas vezes aqui que eu sou muito vinculada à Lua, né? Eu opero muito através da Lua e eu recomendo, tá? Aconselho realmente que vocês. É interessante, estou falando da Lua e ela está aqui na carta do tarô, não foi intencional, tá? Ela está ali. A Lua, eu recomendo de fato que vocês procurem, né, dentro do possível, saber que Lua que a gente está, qual fase, isso é possível de ver naqueles calendários, sabe aqueles calendários antigos, assim, que a nossa avó tinha, que ficava, né, na porta da geladeira, geralmente na casa, na minha avó ficava na porta da geladeira ou da casa da minha mãe, ficava em algum lugar e tudo mais. Aqueles calendários, eles possuem as fases lunares, isso é muito importante, tá? A Lua passa cerca de 7 dias em cada fase, né? Ela muda a cada 28 dias, ela percorre todos os signos também. E quando a gente sabe dessas informações, a gente consegue se guiar um pouco melhor no mundo, na Terra, né? Se você não tem acesso a esses calendários, você pode acessar aí no Google, colocar, né? Lua do dia, tal, tal, tal. O dia que você quiser pesquisar, vai aparecer o signo, vai aparecer, né? Obviamente, na sua pesquisa lá, o signo, a fase da Lua, tá? Por que que eu tô falando isso? A gente está agora, né, vindo numa lua cheia. A gente teve uma lua cheia em Capricórnio. Eu tô gravando esse vídeo numa sexta-feira, onde a lua ainda está fora de curso. Ela faz, né, quando ela não faz aspecto com mais ninguém, a gente fala que ela está fora de curso, mas ela vai para Aquário, já já. E quando ela chegar em Aquário, daqui a pouquinho, 2 e pouca da tarde, eu tô gravando esse vídeo, agora é 1h21, né, 13h21 da tarde. Vamos lá. Quando a Lua chegar em Aquário, ela vai fazer aspectos muito relevantes. Né, aspectos são o quê? São as conversas que os planetas têm uns com os outros, tá? Os aspectos, eles são a chave para quase tudo no mapa, só para vocês entenderem a profundidade disso. Então, quando a Lua chegar em Aquário, ela vai encontrar ninguém mais, ninguém menos do que Plutão, que está em Aquário, né? Desde o dia 19 de novembro do ano passado e vai passar os próximos 20 anos em Aquário. Né? Se você não sabe o que eu estou falando, tem vídeo aqui no canal falando sobre Plutão em Aquário, Plutão em Capricórnio pela última vez, alguma coisa assim. Só olhar, tem uma playlist chamada Planetas, eu acho que tem lá. Mas o que que acontece? Plutão, ele é o maior, né, assim, o planeta mais distante do Sol, mais distante da consciência, e ele revela muitas coisas. Eu sou uma pessoa que eu tenho profundo amor e admiração pela energia de Plutão, tá? E assim, eu não vou entrar em detalhes aqui porque não é o propósito do vídeo, mas quando a Lua encontra Plutão, ela já tem ali uma energia intensificada, né? Plutão, ele é um planeta que revela coisas, é um planeta que tem a ver com o apocalipse, né? Com a ideia da revelação. E além disso, quando a Lua ela entra em Aquário, desde o dia 7 de julho, agora de 2025, né? Desde o 7/7, Urano, que é o regente moderno de Aquário, entrou no signo de Gêmeos. E Aquário e Gêmeos, né? Aquário, Gêmeos e Libra, e enfim, a gente tem ali, são signos de ar. Aquário e Gêmeos, eles têm uma sintonia, tá? Eles têm uma parceria, digamos assim. Eles são primos, digamos assim. Então, o Urano no signo de Gêmeos, que ele acabou de entrar, né? Ele fica muito livre. Urano, que é o regente de Aquário,
chegando numa casa, né, de um signo que tem a ver com mente, pensamentos, comunicação, trânsitos, deslocamentos, tudo mais. Então a pipa de Aquário fica muito, a pipa de Urano fica muito voada, né? Aquela coisa da, tipo, ele dá linha na pipa de Urano, ele vai que vai. Então, o que que isso, né? Como que isso se manifesta na nossa vida aqui na Terra, né? Aplicação prática. A gente tem impulsos elétricos cerebrais, né? Sistema nervoso central muito mais estimulado. Por quê? Porque Gêmeos já tem a ver, né, com esse lado, com Gêmeos ele é regido por Mercúrio. Mercúrio tem a ver com pensamento, mente, deslocamentos, comunicação e outras tantas coisas, tá? Tô falando aqui só em linhas gerais, óbvio. E quando Urano é como se fosse uma oitava acima de Mercúrio, né? Uma oitava acima, é como se você pegasse Mercúrio ali e colocasse bastante fermento, ampliasse todas as potências de Mercúrio, aí a gente tem Urano, né? Assim, só para exemplificar aqui para vocês entenderem de uma forma mais simples. Então, o planeta do imprevisto, o planeta das oscilações, do novo, do diferente, dos impulsos elétricos extremos e outras tantas coisas, tá? Que é um planeta Urano, né? Que também, inclusive, ele rege a astrologia, né? A astrologia ela é uraniana. Esse planeta chegou agora no signo da comunicação, do polinizador do zodíaco. Então, vocês imaginam como é que fica a mente de um ser humano que está vivendo esse tipo de coisa. Se você tem coisas fortes em aquário, né? Se você é aquariano, tem lua em aquário, ascendente em aquário, planetas em aquário, tá? Ou ângulos em aquário. Isso é muito relevante para você. Se você também tem essas mesmas coisas, né? Signo, se você tem, no caso, são planetas, ângulos, posicionamentos, ascendente, lua, em Gêmeos, isso também fica muito intensificado. A área da nossa vida onde a gente tem esses dois signos, tá, gente? Todo mundo tem todos os signos no mapa. A área da vida onde a gente tem esses dois signos é como se recebesse, né, uma dose muito maior. E como é que isso acontece na Terra? A gente fica com síndrome do pânico, não estou dizendo que seja somente por causa disso, tá, gente? Mas esses são fatores que desencadeiam muitas crises, inclusive ansiedade, síndrome do pânico, palpitação, nossa, assim, e toda a gama derivada dessas, desses desafios, dessas deficiências, dessas questões, tá? Então, assim, vamos lá. Se você é uma pessoa que acelera os vídeos, os áudios, eu sou assim, tá, gente? Estou falando para vocês, mas funciona para mim antes de qualquer coisa. Acelera os vídeos, os áudios. Comecem a desacelerar. Tentem, pelo menos, né? Se você antes botava no 2.0, tenta botar no 1.5. Comecem a desacelerar. Procurem desacelerar. Tudo que vocês puderem, né? Assim, inclusive a sociedade está se encaminhando para um lugar que eu acho maravilhoso, que é o slow, como é que fala, gente? Ai, life slow, slow life, alguma coisa do tipo. Eu esqueci o termo agora. Mas é uma vida mais com presença, mais lenta, mais suave, mais no flow. Por que isso? Porque senão a gente corrompe, né, o sistema, a gente corrompe a nossa situação mental, o sistema nervoso central. Não estou falando de outras coisas energéticas, estou falando de biológico, de bioquímico, estou falando de coisas que são nossas, tá? Potencialmente em situação de colapso, se a gente não tiver cuidado. Então, né, eu tô falando para vocês porque eu atendo muitas pessoas e a maioria dessas pessoas essa semana me relatou muitas coisas que tava, né, teve síndrome do pânico, teve não sei o quê, começou a suar frio, começou a não sei o quê, várias crises em várias pessoas distintas. E a gente não está isento disso. Por quê? Porque nós somos humanos. Pode não parecer, mas a gente né? Então, a minha dica para você né, pessoas que eu já falei um pouco de aquário, um pouco de Gêmeos, o Urano.
Ele vai passar meses agora, ele vai dar uma amostra grátis, tá? Do que ele será pelos próximos 7 anos. Ele vai entrar de vez em abril do ano que vem, abril de 2026, no caso, né? Para passar os próximos 7 anos em Gêmeos. Mas por enquanto, até novembro, ele vai estar, novembro ou dezembro, deixa eu só confirmar aqui, gente, o período que ele vai ficar, até 7 de novembro. Isso. Ele entrou 7 do 7 e fica até 7 de novembro. Ele vai, né, durante esse período, ele vai mostrar para gente como que a gente se conecta com os pensamentos, com a mente, com pessoas, com como a gente lida, né, com situações desafiadoras na área da vida. A gente tem esses signos, tá? Urano, de novo. E nenhum planeta ele quer ferrar com a vida de ninguém, não. Ele está mostrando, eles são como se fossem ponteiros de um relógio. Eles estão mostrando situações que podem acontecer, né? Da mesma forma, quando a Lua entrar em Gêmeos, ela vai se deparar com Urano. Então, vai existir na nossa vida uma aceleração. Pode gerar insônia, esquecimento, perda de dados, perda de documentos, perda de celular. Gente, assim, estou falando que a gente não vai poder mais contar, né, simplesmente com a memória, com a cabeça, com a atenção, se a gente não estiver presente, principalmente pessoas que tenham posicionamentos fortes nesses dois signos que eu falei até então, Aquário e Gêmeos, tá? Tudo que a gente tem na área da vida da gente tem esses signos, isso vai se tornar muito mais intenso, tá? E assim, a Lua, ela é um acionador. A Lua, ela é o astro mais próximo, né, da gente. Ela tem muita conexão. Ela passa a cada 2 dias, 2 dias e meio, ela muda de signo. Por isso que eu estou falando sobre os acionamentos a partir da Lua. Só que tem outros tantos, tá? Eu estou falando só assim, em linhas gerais, para a gente entender um pouquinho do que esperar. Então, se você puder, de novo, né? Sugestões que eu dou. Não acelerar áudios e vídeos. Por quê? Porque com o tempo a gente acaba naturalizando aquele ritmo. E quando a gente naturaliza aquele ritmo e vai testando mais e vai chegando mais, chega uma hora que a gente vai estar se colocando numa eterna, como é que eu posso dizer? Um hamster girando no círculo dentro da gaiola. Assim, para mim, é essa imagem. Ou outras coisas piores. Então, a sugestão para você procure comer mais raízes, né? Assim, coisas que nascem embaixo da terra, coisas que nascem do solo. Por quê? Porque tem uma presença muito forte do elemento terra, que ajuda a gente a manter o pé no chão. Procurem comer, né? No caso, ingerir em saladas, em sopas, ou com vegetais, como vocês queiram, tá? Da forma mais, sei lá, coloca na rotina de vocês. E outras coisas. Não confiem 100% na memória. Anotem, assim, gente, ó, caderninho, anotem tudo, tudo. Não deixa passar o que for relevante. Ah, Ruth, não, mas eu sempre vivi assim. Gente, sempre vivi significa que não vive mais, tá? Sempre fui significa não sou mais. Então, tentem fazer um cronograma ou sei lá, um planner, uma história dessas assim, para que vocês não percam, né? Não precisa fazer aquela coisa de cobrança de checklist, não. É simplesmente colocar. Ah, preciso levar, né, dia tal, olhar procurar e ter o hábito de olhar, né, gente? Que não adianta só anotar e você não olhar depois. Dia tal, eu preciso pagar uma conta. Por quê? Porque às vezes a gente vai esquecer, é normal. Pagar contas, é, médicos, outras das coisas. Sabe o que eu lembrei agora também? O Mercúrio vai ficar retrógrado, dia 18 agora de julho. Né? Ele já está na zona de sombra. O que que é uma zona de sombra? Um planeta, tá? Vamos lá, bem didático, igual Tia Teteca. O planeta ele vai percorrendo um caminho. Aí, quando ele vai percorrendo esse caminho, ele olha assim e fala: Ih, a minha caneta de bruxinha, gente. Aí ele olha assim e fala: Ih, tem um ponto aqui que eu preciso ver, eu tenho que voltar aqui nesse lugar. Só que ele percorre. Então, esses graus, esses pontos que ele passou antes dele ficar retrógrado, que ele vai voltar para olhar, são os graus, as coisas que a gente diz que é zona de sombra, tá? Então, assim, ele já está em zona de sombra.
Mercúrio, ele fica retrógrado cerca de 3, 4 vezes ao ano. A gente tem essa entende um pouco mais, né, como que isso acontece. É melhor evitar comprar eletrônicos, melhor evitar fazer, né, viagens, etc. Tal. Não deu, não deu, não deu para desmarcar, não deu, mas se você puder evitar, ótimo, tá? Então, a gente tem esse movimento que também vai começar agora. Então, automaticamente, não dá para contar simplesmente com o nosso HD interno, gente. Não dá. Não dá para contar. Nossa cabeça, ela tá com muitos estímulos, com muitos impulsos, com muitos insights, com muitas coisas. Eu estou falando isso pela minha própria experiência. Acredito que vocês aí também têm as experiências de vocês, que eu quero que vocês, inclusive, coloquem aqui nos comentários para mim, para que a gente, né, troque aqui informações também. Então, e aí, né, o Mercúrio vai ficar retrógrado em Leão. Já vai mexer aí com outras coisas, com temas relacionados aos assuntos da vida, onde você tem o signo de Leão. Ah, Ruth, como é que eu sei? Fazendo um mapa, gente. Sem fazer o mapa não dá para saber, tá? A única forma de você saber sobre essas informações de termos de onde tem o grau tal, onde é o signo tal, onde tá tudo mais, é fazendo o mapa. Sugiro que vocês façam, ou comigo, com qualquer outra pessoa que vocês confiem aí, tá? E aí, o que mais que eu preciso falar para vocês? Outra coisa. A gente está vivendo um momento onde Netuno e, e Saturno estão em Áries, né? E retrogradando. Estão em Áries, acabaram de entrar em Áries, né? E retrogradando, assim. Netuno ele dissolve todas as energias, né? Netuno ele tem uma energia muito forte de água. Netuno, se você olhar em volta da órbita de Netuno, você só vê névoa, tá? Então é assim na Terra como no céu. Isso acontece lá em cima, acontece aqui embaixo com a gente. Então, provoca também uma baixa de vitalidade. Pessoas que têm ascendente em Áries, Lua em Áries, arianos, ou né, ângulos, ou posicionamentos, ou planetas importantes em Áries, precisam estar atentos. Por quê? Porque vocês estão vivendo agora um movimento, né, que é diferente de tudo que vocês já viveram, tá? Diferente mesmo. Áries tem a ver com o eu, a iniciativa, o impulso, tudo mais. Então, assim, esses assuntos da nossa vida, na área da vida onde a gente tem signos, a gente também vai receber ali uma certa, um certo, como é que eu posso dizer? Uma certa constrição, uma certa baixa, tá? Uma baixa, de novo, de vitalidade, ou uma constrição ou restrição, né? E assim, gente, eu posso falar para vocês como uma pessoa que ama Saturno também. Saturno está passando em Áries agora, né? Tá retrogradando, retrogradar agora. Ele acabou de entrar. Então, quando a Lua, né, de novo, passar pelo signo de Áries, ela também vai se deparar com essas energias, tá? De Netuno, de Saturno. A Lua eu estou usando pelo fato dela acionar mais rapidamente, porque a Lua percorre todos os signos todos os meses. Porém, tem outras tantas coisas, né, de acordo com o nosso mapa pessoal. E aí, a área da vida onde a gente tem, onde Saturno está passando, tá? A gente tende a ter um certo medo ou uma certa preguiça. E a palavra não seria exatamente preguiça, porque preguiça é uma coisa de Júpiter, mas seria, como é que eu posso explicar para vocês? É como se você estivesse dando murro em ponta de faca. É como se você estivesse insistindo tanto naquele assunto, naquele tema, naquelas coisas ali, e aquilo te desse uma canseira. Por quê? Porque você não vê o processo andar. Você não percebe, né? Saturno, ele é lento. Ele demora 30 anos para fazer uma volta, né? Em média, no zodíaco. Ele fica cerca de 2 anos e meio em cada signo, tá? E aí, quando a gente está fazendo um movimento, quando Saturno, no lugar onde Saturno está passando, a gente, né, com todas as restrições que Saturno impõe, por quê? Porque Saturno quer que você seja excelente naquilo ali. Saturno não aceita meio termo, meia boca. Não dá. Saturno diz assim, ó, faz direito. Ah, tá fazendo errado? Tá fazendo de qualquer jeito? Não, faz direito. Mas eu não tô falando faz direito no sentido de síndrome do impostor, de exagero, cobrança. Não, é fazer direito como você sabe, fazer o que você sabe, entregar o seu melhor, sabe? E o seu melhor não precisa de apetrechos sobrenaturais, não. É o que você tem agora. É o que existe de concreto. Saturno, ele é preto no branco. Saturno, ele é muito concreto.
Saturno, ele é muito perto da gente na Terra, né? Eu amo muito Saturno, ele também tem a ver, é a figura do eremita, tá? No tarô, né? O arcano 9, inclusive. Então, a gente está vivendo muitas coisas acontecendo, né? Então, assim, de novo, falando sobre o pessoal do signo de Áries, vocês têm dois grandões aí, dois grandões, Saturno e Netuno. Netuno demora, gente, 160 anos para dar uma volta no zodíaco. Netuno só vai voltar a Áries daqui a 160 anos, depois que ele passar os seus próximos 12, 13 anos em Áries. Vocês entendem como é que o negócio é um buraco mais embaixo? Então, assim, na área da vida onde a gente está vivendo, né, também, esse Netuno em Áries, a gente também tem medo do fim, tá? O medo da finitude, né? Só que o medo da finitude, segundo o Vedanta, que é uma filosofia hindu, que eu também opero, trabalho, né, uso, não existe. Por quê? Porque o que existe é a existência, não existe a finitude. Mas isso já é um outro assunto, já para outro dia, outra conversa que a gente possa ter aí, tá? E assim, a gente tá com muitas coisas. Eu tô falando para vocês só de pontos muito, muito, sabe, sutis. Ainda tenho para falar de eclipses, ainda tenho que falar de Marte, que está em Virgem, os eclipses estão acontecendo no eixo de Virgem e Peixes, Saturno ainda vai voltar para Peixes. Então, assim, tem muitas coisas acontecendo, tá? Dentro, né, num plano de fundo de uma mudança para sempre, uma mudança geral na vida. Então, ou a gente aprende a fluir, aprende a se relacionar com essas energias da melhor forma possível, ou a gente vai parar, ou a gente vai catalisar isso numa forma de, sei lá, uma crise, uma situação crítica absurda. E eu não estou falando isso para assustar ninguém, pelo amor de Deus, eu estou avisando para vocês porque eu quero, sinceramente, que o meu trabalho aqui, o meu processo aqui, a minha informação, né, o conteúdo que eu demorei, sei lá, a minha vida praticamente, que é o conteúdo da minha vida inteira de estudo, ele sirva para você, ele sirva para te ajudar a entender como se guiar. Por quê, gente? Porque enquanto existir, né, você sou eu, você aí, eu somos assim, ó, somos um só. Enquanto existir uma única pessoa que esteja, né, em um momento de, como é que eu posso dizer, passando por situações inesperadas e tudo mais, não busca conhecimento, não quer saber, enquanto existir, a gente ainda não vai estar pleno de si. Então, assim, meu papel aqui é porque eu sou egoísta mesmo, tá? Eu tô pensando no meu bem-estar, então eu quero que você tenha o seu bem-estar. Eu tô pensando em não precisar sofrer o que você está sofrendo, não precisar passar o que você está passando. Por quê? Porque, de novo, nós somos um só, né? Você e eu somos um. Então, ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Ou todo mundo ganha ou ninguém ganha. Essa é esse lema, né? É um lema de Plutão em Aquário. É o lema que, para mim, sempre fez sentido e eu amo isso, eu amo de coração. Vocês podem ver o meu brilho nos olhos falando sobre isso. E, assim, de verdade, tem muitas coisas acontecendo, intensificando na vida de cada um, né? Assim, eu não estou falando nem. O pessoal pergunta sobre guerra, sobre isso aqui. Gente, eu acho que se a gente não puder operar, pelo menos em nosso benefício, meio ambiente direto, pessoas próximas, né? Assim, nessa troca que a gente tem aqui, que é uma troca super bacana, que eu adoro vocês aqui comigo, adoro. Vocês sabem disso. Então, se a gente não puder ter essa troca aqui, eu acho que a gente não precisa olhar tanto lá para fora, sabe? Minha visão, tá? Pode ser que eu esteja errada e, sinceramente, eu respeito quem quer fazer outra coisa, mas para mim o nosso micro, né? Um coletivo se faz de indivíduos. O micro faz o macro. Então, né, que a gente consiga, uma coisa grande ela é feita de coisinhas, né? Que a gente consiga se conectar, tentar operar da melhor forma possível, com mais presença, né? Não dá mais para a gente dar desculpas, né? Essa questão, existem muitos fakes, muitas mentiras, muitas histórias, muitos contos que você precisa investigar no nível de espiritualidade, né? Gente, eu vejo cada aberração, sinceramente, que às vezes eu fico assim, eu não sei até que ponto que eu fico chocada ou eu fico triste de coração. Assim, eu vejo tanta aberração, eu ouço isso, eu recebo, né? Eu atendo pessoas todos os dias, eu recebo mensagens de pessoas de verem, né? Situações também muito, muito absurdas no nível espiritual, tá? E eu não estou falando que
que eu sou certa, não. Estou falando que simplesmente tem coisas que a gente precisa investigar, né? A gente com a nossa alma mesmo, a gente com a nossa própria consciência. E como é que a gente faz isso? Se a gente está presente, se a gente se conecta, se a gente busca a informação no lugar certo, se a gente consome, né, pessoas que de fato tenham um comprometimento, assim. Eu estou aqui com vocês há um tempo já, né? A maioria das pessoas que me seguem aqui segue e acaba acompanhando. Eu, sinceramente, peço, né, para que vocês sintam no coração se aquilo faz sentido, se o que eu estou dizendo faz sentido, se ressoa com você internamente, né, se bate aí, se tem sincronicidade, se tem sintonia com você. Eu realmente peço que você faça isso. Por quê? Porque eu quero trazer para você o que funciona para mim, o que é melhor para mim e que eu realmente entrego, né? Na expectativa de que também beneficie, te dê uma luz aí, né? Porque se a gente não vê uma luz no fim do túnel, a gente não tem vontade de atravessar o túnel, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, gente. Ai, tem tantas coisas, eu anotei muitas coisas, mas eu não tenho como falar mais aqui não, porque sinceramente a gente vai continuar aqui. O vídeo vai ficar mais longo do que eu gostaria. Eu tenho daqui a pouco que almoçar, tá? Marcar um almoço com uma amiga também, para a gente poder ter uma troca genuína, humana. Eu acho totalmente necessário também, tá? E se você se conectou com esse vídeo, dê o seu like, seu hype, manda esse vídeo para alguém, se inscreva no canal, deixe seu valor demais, faz esse monte de coisa, tá bom? Deixa um comentário aqui comigo. Ó, um beijo grandão e logo mais eu venho com mais vídeos de tarô, tá bom? Pra gente. Beijo grandão e tchau, tchau.